Olá pessoal, meu nome é Carol Lima, sou estudante de Direito do primeiro semestre, estudo na faculdade Universidade Brasil de Fernandópolis, do estado de São Paulo, e hoje eu vim abordar um assunto com vocês de extrema relevância: técnicas de redações e linguagem. Não só para quem está na faculdade, mas quem está estudando para o Enem, esse tema é de suma importância. Mas afinal, Carol, o que é técnicas de redação? Técnicas de redação é a estratégia que você usa para deixar o seu texto coerente e correto, da forma que o leitor possa compreender as suas ideias. Algumas estratégias que basicamente são as principais para o seu texto estar corretamente, tecnicamente adequado, é a estrutura dele. Todo texto, seja ele narrativo, informativo, tem. A introdução, você introduz o tema, você conta um pouco sobre daquele tema. O desenvolvimento, você desenvolve, você coloca o que fala o tema, explica e tudo mais. E a conclusão é você dar um pouco mais de autoria para o seu texto. Você meio que dá sua opinião, você explica, não de forma, mas de forma mais adequada, sabe? E é claro, o domínio da linguagem. Não tem como a gente falar do tema técnicas de redação e não falar do domínio da linguagem. Nós que estamos estudando para o Enem, estamos estudando para a faculdade, principalmente para a faculdade de Direito, que a gente está sempre falando, argumentando, a gente tem que ter um desenvolvimento da linguagem espetacular. Antes de você escrever bem, você tem que entender o que é texto e o que é linguagem. Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem com sentido. Linguagem é o modo como você expressa essa mensagem. Pode ser verbal, falada ou escrita, que é o que a gente está fazendo aqui. Estou falando e explicando para vocês, então falar. Escrita, daqui a pouco eu vou explicar, que eu fiz um mapa mental para vocês entenderem melhor. Vou chegar um pouquinho pro ladinho. Aqui tá o mapa mental que eu fiz. Tô com ele em mãos. E eu vou explicar para vocês. Vamos começar com sinais de pontuação. Claro que para um texto ser de extrema qualidade, tem que ter as pontuações adequadas. E aqui a gente vai aprender de forma rápida e fácil. A princípio, a gente tem o ponto final, que é basicamente marcando o encerramento do seu texto, da sua frase, da sua fala. Reticências, é aqueles 3 pontinhos. Indica suspensão de fala, pode expressar surpresa, dúvida ou emoção. Ponto de interrogação, é o ponto da pergunta, coloquem isso na cabeça de vocês. Toda vez que você ou alguém faz uma pergunta, tá lá, o pontinho de interrogação. Ponto de exclamação, indica emoções fortes, é o ponto da emoção. Não tem o ponto de interrogação, que é o ponto da pergunta, tem o ponto da emoção. A vírgula separa elementos de mesma função. Não deve ser usada para separar sujeitos e predicado. Agora temos também concordância verbal e nominal. Basicamente, a concordância verbal significa que o verbo deve concordar com o sujeito em número, singular, plural, primeira pessoa, terceira pessoa. A nominal, o adjetivo, artigo, numeral e pronome deve concordar com o substantivo em gênero, masculino, feminino e numeral. Já a regência verbal diz a respeito à relação entre os verbos e os termos que completam. Alguns verbos exigem preposição, outros não. Regência nominal refere-se à relação entre um nome, substantivo, adjetivo, advérbio e o seu complemento. Então, basicamente, a gente viu que concordância verbal, o verbo deve concordar com o sujeito. Concordância nominal, o adjetivo artigo tem que estar sempre adequado com o texto, com a sua frase. Regência verbal diz respeito à relação entre os verbos. Regência nominal refere-se à relação entre os sujeitos. Então, basicamente, esse é um pouquinho mais complicadinho, mas se pegar para estudar, fica fácil. Então, gente, foi isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Então, deixe seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal.